satisfação sempre estar com vocês. E eu acho que todo esse conteúdo que eu aprendi vai acrescentar muito no programa também. É o que eu espero, né, Thiago? É isso aí, Ivi. Bom dia, bom ter você de volta nessa bancada. Bom dia a você e todos esses nomes que o Franklin te chama também. Bom dia, Franklin Félix, o gato Félix. O Thiago recebeu o Thiago Abravanel a semana passada. Ah, é? O legal é que o Thiago Abravanel tem... ele é legal, né? Tipo, ter essa pegada Tim Maia e tal também. Bom dia, Franklin. Você tá me lembrando uma coisa hoje. O que, Thiago? Cuidado, pelo amor de Deus. O passarinho do Snoopy. Qual que é? Como chama? Woodstock. Franklin Woodstock. Aí a Ana já comentou do meu cabelo. Aí o Ioiô já comentou aqui no Facebook que seu cabelinho tá Gente, não é sempre que eu acerto, entendeu? Eu saio de casa de um jeito. No decorrer da manhã, ele vai se transformando. E aí, tem dia que eu acerto, tem dia que eu não acerto e tal. Mas me deem dicas aí de cabelo. Mas eu te invejo, sabia? Por quê? Porque eu não tenho cabelo. Eu gosto muito de você, Leãozinho. E quem quiser assistir a gente e ouvir aqui pela Rádio Boa Nova, quiser assistir, como é que faz? Então, se você quer ver o topete do Franklin, quer ver a falta de topete do Thiago, e quiser ver o meu cabelinho como está hoje, acesse lá o www.redemundomaior.com.br agora, lá no ao vivo, que você vai ver o programa também. Se você quiser escutar pela internet, né, quem está no 1450 está escutando pela rádio, mas quem quiser aproveitar e colocar na internet também, então www.radioboanova.com.br. E se quiser participar do programa, que hoje nós vamos falar de preconceitos, de estereótipos e coisas que parecem simples, mas que no fundo também ferem os direitos humanos, liga lá no 0800 979 5011 gratuitamente e participe do programa. Aline e Vera estão atendendo lá no 0800 979 5011 e hoje o querido Marcos é o nosso DJ que solta aí as músicas pra gente. Mas, eu acho que a gente vai ter que mudar o nome do programa daqui a pouco, hein, Franklin? Por quê? Vai ter que chamar Desce do Muro, porque é negócio... É verdade. Todos sabem que a gente tá descendo do muro. Mas eu acho que, na verdade, talvez assim, das nossas chamadas, né? O Desce do Muro seja uma coisa que todos nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer, né? E não só em relação a posicionamentos políticos, né? Mas também na vida, né? Quantas coisas a gente fica guardando e não fala, né? Então, verdade. Desce do muro, diz o que você pensa, né? O máximo que você pode escutar é não vai rolar, isso não é legal pra você, não é? Legal a gente descer do muro da nossa vida em todos os aspectos, Se né? posicionar, tomar partido, né? É interessante sim. Pensando nisso, descemos do muro. De que lado você está? Desce do muro. Bom, essa semana o nosso amigo Leandro Piazon, né, acompanhando nossa página aí do Facebook de Espiritismo e Direitos Humanos, ele lançou aqui uma pesquisa que o coletivo Catraca Livre fez sobre as empresas em relação à tatuagem. Será que você, por ter tatuagem, você seria aceito nas grandes empresas ou simplesmente você só seria aceito naqueles trabalhos de guetos ou trabalhos voltados somente para esse público, por exemplo, em lojas de pessoas de jovens, né, tudo mais. Ou tipo, trabalhos artísticos, né, coletivo. Será que você seria um grande líder de uma empresa de negócios, por exemplo, tendo uma tatuagem na sua mão? Então, o Catraca Livre fez essa pesquisa com algumas empresas e falou que hoje em dia ainda existe essa mistificação com a tatuagem e que muitas empresas tentam ainda, apesar da tatuagem ter sido popularizada, muitas empresas ainda tentam vetar alguns profissionais que tem alguma marca, principalmente aparente, nas mãos, pescoço, face, etc. e tal. Ou seja, dá um exemplo que ainda nós temos um cenário muito grande de preconceito com a tatuagem e também com outros tipos de características da pessoa também. Talvez, acho que pergunta para os internautas aí ou para as pessoas que nos acompanham na rádio você já sofreu algum preconceito com uma entrevista de emprego, por exemplo? Por questões de estética, por questões de estéticas também, de estereótipo, né? E tal. Eu li aqui uma reportagem também do jornal Zero Hora que fala que no concurso de salva-vidas, muitos deles foram barrados na seleção porque tinham tatuagem. Olha... Então, e eu recebi, Ivi, um depoimento de um amigo querido dizendo que ele ia trabalhar com atendimento de telemarketing e as pessoas não quiseram contratá-lo porque ele tinha piercing. E aí falou, você não pode ser aceito aqui não. Você vê, o Franklin poderia não ser aceito numa multinacional por conta do topete. E da tatuagem. Duas tatuagens bem ridículas.
A do gato Também Félix. Te amo. Que não, porque geralmente, assim, eu brinco com o Frank, porque ele é meu amigo mesmo, brincar com a tatuagem é ridícula. No sentido de que, assim, as pessoas, elas têm muito preconceito com tatuagem, porque associam a tatuagem como, entre aspas, e eu vou usar entre aspas, 2 vezes, porque a gente pensa de outra maneira aqui, associam com malandragem, Sim. com criminalidade, Isso. com bandidagem, pessoas que estiveram presas e que têm tatuagem, associam a esse tipo de estereótipo que a gente pode destrinchar aqui. E aí, algumas dessas tatuagens, né, refletem, as tatuagens, elas refletem o que a pessoa é, o que a pessoa pensa, os conceitos, né? Então, tem gente que tatua caveira, tem gente que tatua dragão, tem roqueiro que tatua, sei lá, o logo da banda. Tem gente que tatua gato Félix. E tem gente que tatua gato Félix, uma coisa inofensiva, né? Por isso que eu brinco com o Franklin. E o amendoim também, né? O amendoim. Charlie Brown. Ô, gente, Ive, mas você sabia que a tatuagem, querida, ela se popularizou no Brasil, em Santos, ali na cidade de Santos, e que ela também era muito, muito praticada pelos marinheiros. Então, os marinheiros em alto mar se tatuavam e tal, tinham... Claro que a tatuagem, ela representa alguma coisa, algum símbolo, ela quer dizer alguma coisa e tal. Um grupo, às vezes. Um também. grupo. E aí ela também foi se segmentando, né, ou se sedimentando nos guetos, entendeu? Então, nas pessoas de fato encarceradas, nas pessoas que viviam em guetos e tal, em comunidades, começaram a utilizar a tatuagem como um símbolo de revolução e de protesto. E aí eu fico pensando que nós que crescemos no movimento espírita, nós 3, a gente ouviu muito que que eu ia pro Vale dos Tatuados. Exatamente. Porque eu tinha tatuagem. E eu, como assim? Por quê? Só porque eu fiz uma intervenção artística? Não, mas maculou o seu perispírito e tal. Não acredito em nada disso. E tem uma outra vertente espírita também, que aí é mais esotérica, né? Porque tem várias vertentes dentro de cada religião. E aí a gente pode falar bem da nossa, porque a gente tá aqui desde que a gente é criança, né? Que fala assim, que você não pode fazer tatuagem também em determinados locais por conta dos chakras, né? Dos centros de energia. Então, por exemplo, você faz uma tatuagem nas costas, mas ela tá no humeral. Então, e o humeral é o chakra da mediunidade, então isso vai influenciar totalmente, sei lá, numa comunicação, numa influência espírita, numa obsessão. Então, isso não é espiritismo, gente. Como diria Raul Teixeira, isso não é espiritismo. Afirmar, isso não é espiritismo. Então, assim, acho que a gente também tem essa... Cada gueto, cada religião vai também transformando seus medos, seus receios nessas outras coisificações, né? E mais que isso, trazendo conceitos de outras religiões que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita, que é libertadora. Ela nos oferece elementos para nós agirmos de acordo com aquilo que a gente acha que é bom ou ruim, mas ela não nos impõe nada, né? E daí quando alguém de maneira muito amedrontadora diz, olha, você vai para um Vale dos Tatuados, você vai para o vale dos Piercing, sei lá. Caraca, é muito primitivo, né? E aí a gente não acompanha o advento da nova era, a gente não acompanha a evolução das espécies, dos mundos, da sociedade. Então, a gente falar isso para uma sociedade tribal, por exemplo, seria uma afronta. Os caras são totalmente pintados, né? Os caras têm marcas pelo corpo inteiro, têm objetos no corpo inteiro. Os índios, gente, os índios sempre tiveram a cultura de pintar o próprio corpo, né? E aí nós viemos também dessa influência também. Então, mas pode na dar verdade, seus brincos então, Will, que isso aí também é uma marca no seu perispírito. Exatamente, porque eu furei, né? Eu furei aqui, ó. E por estética. Exatamente, por pura vaidade. Não interessa aqui culturalmente, mas não é pra louvar ninguém, isso aqui é louvar minha beleza. Vaidade, exatamente, pura vaidade. Tá certo. Né? A gente não pinta a unha, a gente tinge o cabelo, é a mesma coisa, né? Então a gente tá ferindo às vezes, né, com química, né? Nasci o cabelo cacheado, vou lá e pego uma química para deixar o cabelo liso. Então, qual a diferença de uma química com a outra no corpo, no perispírito, se fosse o caso, na corrente sanguínea? A influência, né? O contaminar seria a mesma coisa. Agora a gente esquece da contaminação espiritual mesmo. Claro. Mas a tatuagem não é o único estigma, né? Então, por exemplo, quantas pessoas... Eu tô lendo aqui um livro muito bom. Eu ia falar do Black Power mesmo. Que chama, que é da cultura hip hop, que é o Sabotagem. Deixa eu colocar pra câmera aqui, ó. Esse livro é a biografia de um rapper aqui paulistano que faleceu em 93, que se chamava Sabotagem. Ele foi assassinado com 23 anos. E ele foi simplesmente um representante
muito importante do rap no Brasil, que veio da periferia de São Paulo, da favela do Canão, sofreu todos os preconceitos, viveu na criminalidade e se superou através da arte, influenciou outras pessoas por um outro modo de vida, e como talvez John Lennon foi calado, né, porque ele também queria uma transformação social, também calaram Sabotagem. E ele conta aqui, né, o autor, ele conta na biografia quantas vezes o Sabotagem tinha um sonho de trabalhar de office boy, que na época era a profissão da moda. 93, exatamente. 90, e ele tinha, como ele morava na favela, ele já tinha sido interno da FEBEM, porque assim, né, o cara não fez nada, foi acusado, sempre assim, né, o jovem negro da favela é sempre o culpado. Pobre. E aí ele tinha ficado na FEBEM, então tinha piorado, porque ele sempre foi um bom aluno, mas não tinha diploma. Tinha ficado na FEBEM, então como é que ele ia ser office boy? Como é que alguém ia confiar numa imagem de um menino negro, com rasta na cabeça, rapeiro, né? É bandido. Óbvio que é bandido. Então, assim, e a frustração dele de nunca ter conseguido ser um office boy. Por conta do quê? Da imagem, né? E como ele, provavelmente muitos jovens até hoje também perdem oportunidades por conta do estereótipo também, não é? Claro, e aí lembrando também daquela jovem que pediram para que ela cortasse o cabelo para fazer a fotografia do passaporte, né? Então, novamente a gente está falando de estética, novamente a gente está falando de estereótipo, e que de fato essa ligação dos estereótipos vem de muito longe, né? Vem de muito longe quando nós estávamos sim acostumados a associarmos aquilo que saía dos padrões normativos, né? Com as coisas mais escusas da sociedade. Então, os rapazes que usavam calças lá embaixo e tal, também eram malandros e não podiam demonstrar seu estilo musical, por exemplo, os rappers, né? Que usavam essas roupas mais largas e tal, ou que jogavam basquete. Mas trazendo agora para cá, para a provocação que o Thiago fez, eu queria saber a opinião de vocês, então, sobre a tatuagem, que é muito utilizada nos dias de hoje, né? Principalmente pela juventude e tal. Não que as pessoas mais velhas não façam, mas a juventude tem feito muito, e eu queria saber o que vocês acham. O que você acha, Ivy, da tatuagem? Poxa, eu não vejo problema nenhum em fazer tatuagem. Eu sempre brinco, vou fazer tatuagem. Eu não tenho tatuagem. Escreve e eu meu nome. Explico, vou escrever seu nome. E eu explico talvez porque eu não tenho a tatuagem. Eu acho que assim, eu tenho uma facilidade muito grande de expressar aquilo que eu sinto e o que eu penso através de outras maneiras. Porque eu gosto de escrever, né? E eu sempre fui muito envolvida com, acho que também a questão de arte também. Então, a necessidade de marcar no corpo eu não tenho, porque eu me marco em outros lugares. Então, toda vez que, não é? Às vezes porque a tatuagem tem essa finalidade, né? Então, acho que acaba que toda vez que eu penso em fazer a tatuagem, eu me marco de outro jeito, eu me revelo nos poemas que eu escrevo, nas crônicas que eu escrevo, ou no trabalho que eu faço. Então, acaba que eu vou deixando passar. Então, eu nunca fiz, né? Nunca, nem assim, nem o nome do seu filho, não sei, porque é o nome dele. Essa é a marca dele, eu não sei qual marca que ele quer deixar. A marca que ele deixou em mim, ela tá dentro de mim, né? Ela já tá marcado, né? As minhas marcas, elas estão nas covinhas de sorriso, nas rugas de sorriso que eu faço, das lágrimas. Então, eu não ainda parei para falar, putz, essa vontade de fazer, mas eu não tenho a mínima. Acho bonito em algumas situações, outras eu acho exagerada também. Tem umas que não falam amor, tem outras que um toque. Me assusta, que lá no salão mesmo tinha uma menina vestida de lobo, uma escritora, e com uma lente. Eu falei assim, você pintou? Porque às vezes a pessoa pinta o olho mesmo, ela não. Então, às vezes vai para um pouco também do exagero, e aí tudo que é exagero é ruim, né? É verdade. Qualquer aspecto. Thiago, e você? O que você acha dessa questão? Eu sou doido pra fazer uma tatuagem minha. Eu não faço ainda por ainda, né? Que eu vou fazer ainda. Eu não faço por questão da dor, que eu odeio odeio agulha, essas coisas. E outra por receio somente de fazer um desenho que depois eu vou enjoar, algo do tipo assim, que a tatuagem é algo pra sempre. Pra sempre. Simplesmente por isso. Mas assim, é bom lembrar que não é a tatuagem que vai modificar o seu caráter. Por você ter algum caráter diferenciado, assim, você pode até escolher algumas tatuagens, alguns desenhos que vão marcar seu corpo, mas não é o desenho que vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de existir e tudo mais, né? E é isso que as pessoas pensam. Vai colocar uma tatuagem, você vai pro Vale dos Tatuados, então, agora? Esse é o pensamento espírita. Não, e todos os meus amigos, eu vou falar pra minha mãe, faz uma também, porque eu e meus irmãos todos têm. Falar, mãe, faz uma também pra gente daí você é uma pessoa sempre correta, sempre boa, daí do nada você fez uma tatuagem, pronto, agora você tá marcado o resto da sua vida, você vai pro umbral, você vai pro
inferno. Não, gente. Eu acho que eu vou por outros motivos. Eu também, viu, Frank? Gente. A gente, cada um vai para onde se associa, né? Não necessariamente não por um posicionamento. E as suas afinidades, É. claro, pelas suas afinidades. Mas eu queria mandar um abraço grande pro meu querido amigo Marcelo Messias, que tá na escuta e tá falando aqui pelo WhatsApp. Ó, ele falou: oi, nego, tô na escuta da rádio. Boa nova. Tem um amigo que tatuou o Gato Félix, que sou eu. Tipo assim, né? E aí ele fala: forte abraço, parabéns pelo programa. Não faço tatuagem porque tenho medo de agulha. Maravilha. Querido Marcelo, marido da Cássia, grande companheiro e pai da Iarinha. No meu trabalho, por exemplo, que é um escritório e tudo mais, eu trago muitos dos temas que a gente discute aqui, eu levo lá pro meu serviço, para ver a reação das pessoas e botar um pouco de foguinho ali nas conversas. E uma vez eu coloquei sobre assunto de tatuagem, né? E um dos chefes do departamento falou assim que se a filha dele namorasse com um tatuado, e acho que até namora agora recentemente, que ele não aceitaria, tal, ele não concorda com isso aí, porque pra ele é coisa de bandido. Ou seja, uma pessoa tem esse estigma mesmo ainda das pessoas achar que é coisa de bandido. Ó, aqui chegou mais coisinhas pra gente poder tem esse estigma mesmo. E uma coisa também, gente, que a gente pode pensar assim, ó, tem empresa que não contrata porque a pessoa que está com tatuagem, às vezes vai falar com a sociedade. E a sociedade também é preconceituosa com quem tem tatuagem, por exemplo, lá. Ou seja, como você vai vender um produto, acho que muitas empresas pensam nesse sentido também. Como que eu vou colocar alguém para vender um produto com uma tatuagem na mão, sendo que a clientela daquele produto é conservadora e não aceita esse tipo de pessoa também sendo como vendedora, por exemplo, também, né? Não, exatamente. Isso que não é força. só, assim, uma vez eu vi uma campanha fotográfica, né, de fotografia. E aí, assim, mostrava as profissões, as pessoas vestidas com a profissão e depois com uma roupa normal. Então, um médico super renomado, no hospital maravilhoso, lá com a roupa. Aí você confia nele. Aí mostrava ele com várias tatuagens. Depois você ia desconfiar dessa pessoa se você visse na rua. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente está julgando as pessoas por fora mesmo. Então, deixa de oportunizar, né, empregos, amizade, relacionamentos, e simplesmente por uma questão de valores internos, né, problemas nossos que a gente tem que resolver, né, Fran? E os papéis eles são transitórios, né? A gente assume vários papéis no decorrer da nossa vida. Mas eu só queria registrar a participação da Maria do Rosário aqui da Bela Vista, né? Estou entendendo que é de Guarulhos. E ela fala: bom dia, com relação ao preconceito, tenho a seguinte pergunta: a tatuagem seria um martírio ao corpo e principalmente ao perispírito por transformar e causar uma dor e marca desnecessária? Querida, depende da ótica que a gente quer dar, né? Depende do olhar que a gente quer dar. A gente aqui está debatendo que é em relação aos estereótipos, né? Cada um faz aquilo que acha que é legal para si, cada um se comporta daquilo que acha que não vai atrapalhar a sua vida e tal. E a reflexão que a gente está trazendo é que a gente amplie as nossas visões de mundo, né? Eu, por exemplo, não acho que vá trazer consequências aí espirituais, perispirituais. Mas cada um interpreta aí da maneira que é necessária. O nosso amigo está fazendo sinal que está acabando, Nossa, já acabou como a tudo. gente acha... Não pode. Como a gente concorda também que, por exemplo, para mim, uma pessoa que nasce com cachos lindos não precisaria alisar o cabelo com produtos que podem entrar na corrente sanguínea e matar as pessoas, como acontece também. Isso aqui são escolhas das pessoas, né? E como estereótipo também, as pessoas recebem preconceito porque ainda tem... cabelo bombril, cabelo... Não é? Então... Às cabelo vezes também são power. julgadas, Temos né? cabelo duro, somos black power. Só tem mais um comentário aqui rapidinho também, que é da nossa amiga Alda Perdigão, que ela foi um clássico da rádio nos tempos áureos. Então, Grande quando ela Alda. fala com a gente tem que valorizar também. Ela tá em Atibaia. E ela fala assim que uma vez ela foi fazer ressonância magnética, uns anos atrás, e para pesquisa de um desafio. E na hora, em uma clínica, me perguntaram para ela se ela tinha tatuagem. E ela disse que não, então informaram para ela que, assim, podia trazer algumas, né, informações, influências nas ondas magnéticas, alterando os resultados, né? Então, acho que também quem tem um problema, um marca-passo, pode influenciar, né, no exame, se está tomando um medicamento, também influencia no resultado do exame. Então, eles sempre perguntam, por exemplo, vai doar sangue, porque em determinado tempo, né, aquela substância fica no organismo e ela pode alterar o resultado. Claro. Mas isso não é uma questão permanente, como nenhum uso de medicamentos também é permanente. Então, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidados.
Queridos e queridas, terminou o nosso tempo, que talvez está mais curto. Hashtag Seu Jeter, queremos mais meia hora. Participa com a gente lá, ó. Seu Jeter, mais meia hora pra gente ficar batendo papo aqui, falarmos desse mundo mais justo, igualitário e feliz que a gente tanto acredita. Hoje um programa sobre os estereótipos, sobre o preconceito e as questões de estética. Depois a gente continua aí numa oportunidade próxima, né? De novo, lembrando que 27 de setembro é dia de São Cosme e São Damião. Todo respeito às religiões de matriz africana, ao povo do santo, a quem acredita na Umbanda, no Candomblé e tal. Todo o nosso carinho e solidariedade e não a intolerância religiosa. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Beijo. Beijo, até sábado. Uma baiana requebra direitinho, de cima e embaixo,